Aqui, eu preciso só que a África do Sul faça um gol para depois o México fazer outro e eu ganhar pontos no bolão. Pera aí que o México tá atacando. Pera aí. Ai, puta, que chute horroroso. Pô, cara. Oi, queers, eu sou Lian e este é o programa que traduz para a nossa comunidade um dos esportes mais héteros do mundo, o futebol. O Pisa na Bola foi feito para poder trazer vocês para dentro deste universo. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, a história da Copa do Mundo. Afinal de contas, você já deve estar aí vendo os jogos acontecendo, deve estar acompanhando o Brasil jogar, né? E já foi aí impactado por um ou dois ou três primos héteros, parceiros héteros, amigos héteros, conhecidos héteros, qualquer tipo de hétero que circula a sua redondeza, o seu ecossistema, falando sobre, mas você não sabe nada, por que você está falando, o que você está querendo dizer? Não vim fazer palpite agora sobre a seleção brasileira, não, fica quieta aí no seu canto, você não entende nada de futebol. Se você sofreu isso em algum momento que tentou ver um jogo de futebol, hoje eu vou ajudar você a resolver esses problemas. Mana, para, pisa menos. Mana, para, pisa menos. O nosso objetivo aqui é ajudar você que quer entender sobre futebol a aprender um pouquinho mais. Afinal de contas, são quase 100 anos de Copa do Mundo. A gente já teve, contando com essa, 23 edições. Só não tivemos edições de Copa do Mundo nos anos de Segunda Guerra Mundial, em 1942 e 1946. Ou seja, são muitas histórias, muitas seleções que conquistaram muita coisa e você precisa saber disso para poder dar aquele fecho naquele seu colega. Vamos lá, vamos aprender. Mas antes de aprender, galera, eu não posso esquecer de pedir para você curtir o episódio, ativar o sininho e também assinar o nosso canal, para você poder ficar por dentro de tudo e não perder nenhum episódio do Pisa na Bola. Acertei? Mas vai tomar no... Para começar, vamos falar sobre aquela seleção que tem residência fixa, cadeira fixa na Copa do Mundo. É isso mesmo, apenas uma seleção participou das 23 edições de Copa do Mundo até aqui. E sabe qual é essa seleção? O Brasil! Brasil, Sim, gata, nós somos as rainhas do rolê, não perdemos nenhuma festa desde 1930. Nós somos realmente arroz de festa. Além disso, além de sermos as únicas que estamos presentes em todas as edições, também somos a única seleção que tem 5 estrelas em cima do seu emblema. Mas, afinal de contas, o que são essas estrelas, galera? No futebol, as estrelas são utilizadas para representar grandes conquistas. Os clubes de futebol, eles fazem quando eles conquistam, por exemplo, Libertadores da América, quando eles conquistam um Mundial de Clubes, eles vão lá e colocam uma estrelinha em cima do seu símbolo. O São Paulo tem, o Atlético Mineiro tem, o Cruzeiro tem, o Cruzeiro inclusive tem uma tríplice coroa, né? Uma coroinha para poder representar os 3 títulos da Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro conquistado no mesmo ano. Então, os times eles sempre fazem alguma maneira de celebrar essas conquistas e relembrar dessas conquistas, colocando no seu escudo. As seleções também fazem a mesma coisa, não é diferente não. Elas fazem exatamente a mesma coisa, só que elas colocam estrelas. E elas só colocam essas estrelas quando conquistam a Copa do Mundo. E o Brasil tem 5 estrelas em cima do seu emblema. Seguido do Brasil, nós temos a Alemanha e a Itália, que tem 4 estrelas. Depois tem a Argentina, que conquistou a 3ª estrela na última Copa, em 2022. Depois temos o Uruguai e a França com 2 estrelas. E a Inglaterra e a Espanha, que só tem 1 estrela. Ou seja, galera, das 23 edições que a gente teve até hoje e de todas as seleções que estão inscritas na FIFA e que já disputaram Copa do Mundo, apenas 8 seleções realmente foram campeãs do mundo. É um grupo muito seleto. A última campeã inédita aconteceu em 2010, quando a Espanha ganhou da Holanda na final da Copa realizada na África do Sul. Inclusive, se a Holanda fosse campeã, também seria o primeiro título da Holanda. Então foi uma final inédita. Mas falando sobre estrelas, tem uma história muito interessante aqui, galera, que você não pode perder.
O Uruguai, ele não tem apenas 2 estrelas desenhadas em cima do seu escudo. Ele, na verdade, tem 4. Os uruguaios, eles se consideram tetracampeões mundiais e não bicampeões mundiais. Sabe por quê? Porque antes de começar a Copa do Mundo, em 1930, o Uruguai havia sido campeão olímpico nos anos de 1924 e 1928. Esses 2 títulos olímpicos para o Uruguai também é considerado como Copa do Mundo. Sabe por quê? Porque eles foram Jogos Olímpicos realizados com o suporte da FIFA, que tinha acabado de ser criada ali, que estava começando as suas primeiras ações. Então a FIFA deu o suporte para a realização dessa competição olímpica do futebol masculino. E naquela época não existia a Copa do Mundo, tá bom? A Copa do Mundo foi criada por Jules Rimet em 1928. Então a primeira edição mesmo de Copa do Mundo aconteceu em 1930 no Uruguai, que recebeu a homenagem de ser bicampeão olímpico, então foi sede da Copa do Mundo em uma homenagem ao Uruguai. E é interessante a gente pensar nisso, porque o Uruguai conquistou 1924 e 1928. Só que os Jogos Olímpicos começaram a ter futebol em 1900. Ou seja, muitas outras seleções também conquistaram a primeira posição e a medalha de ouro olímpica, como o Canadá, a Grã-Bretanha, até 1928 e 1924, quando o Uruguai conquista. Só que o Uruguai fala que 24 e 28 foram as únicas edições que teve um respaldo da FIFA, que é a instituição que realiza a Copa do Mundo. Então, por isso que o Uruguai, mesmo sendo apenas bicampeão mundial, ele carrega 4 estrelas no peito. Deu para entender? Ah, e inclusive vale fazer aqui um lembrete sobre o Uruguai. O Uruguai ele foi campeão em 1930 e em 1950. Desde 1950, o Uruguai não sabe o que é ser campeão mundial. Em 1950, inclusive, foi campeão aqui no Brasil, na primeira Copa do Mundo sediada pelo Brasil, em pleno Maracanã. Se o Uruguai não conquista a Copa do Mundo desde 1950, a grande ausência na Copa do Mundo de 2026 acontece com a Itália. A Itália é a única das 8 seleções campeãs do mundo que não está disputando esse Mundial. Na verdade, isso tem se tornado uma realidade para a seleção italiana. Esse é o 3º Mundial que a Itália está fora, não se classifica, foi eliminada nas eliminatórias. Se a gente for contar antes, né, quando as 2 outras participações antes dessas 3 participações que ficaram de fora, ou seja, não participou em 2026, não participou em 2022 e não participou em 2018 na Rússia. A última Copa que a seleção italiana disputou foi em 2014 aqui no Brasil e em 2010 na África do Sul. Em ambas, a seleção italiana também foi eliminada na primeira fase. Ou seja, a crise italiana é muito séria no futebol. É um time, né, uma seleção tetracampeã mundial, ou seja, ela está abaixo apenas do Brasil no pódio de títulos, mas que não consegue ter um bom desempenho em Copa do Mundo há mais de 4 Copas. Assim, é bizarro. E sabe o que é o mais irônico da Copa do Mundo estar acontecendo nos Estados Unidos e a Itália não estar classificada? É isso mesmo. A Lady Gaga, a primeira nova-iorquina estadunidense latina do mundo, não está podendo acompanhar a sua seleção. Que pena. Seguindo aí no mundo das tetracampeãs mundiais, vamos falar sobre a Alemanha? Porque a Alemanha, cara, assim, a Alemanha ela é a detentora de muitos dos recordes na Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A seleção germânica só não disputou a Copa do Mundo em 2 oportunidades. Em 1930, que foi a primeira edição, e em 1950, quando aconteceu aqui no Brasil. Em 1930 foi muito porque ela não quis atravessar o oceano para poder jogar a Copa do Mundo, mas também tinha sido convidada a participar. Mas a Alemanha, né, se a gente soubesse que a Alemanha não tinha participado ali em 1950, ou seja, ela não tinha vindo para o Brasil numa Copa do Mundo. Se a gente soubesse o que ela ia fazer com a gente em 2014, a gente nem convidava, né? Deixava ela lá no país dela mesmo, tranquilinha, porque assim, cada dia um 7-1 diferente, né? Nas outras edições que a seleção alemã participou, ela chegou a colecionar alguns recordes. Por exemplo,
A seleção alemã é a seleção que disputou mais finais da Copa do Mundo. Ela disputou 8, perdendo 4 e ganhando 4. Consecutivamente, a Alemanha é a seleção que mais disputou semifinais. Disputou 13 semifinais, com 8 classificações na semifinal e 5 eliminações na semifinal. É também a seleção que mais marcou gols na história dos mundiais, porque foi a seleção que mais longe foi. Ou seja, o Brasil disputou de todas as edições, mas se a gente for comparar Brasil e a Alemanha chegou aí mais longe quando estava na Copa do Mundo. Além disso, a Alemanha tem o maior artilheiro de Copas do Mundo, que é o Miroslav Klose, que fez 16 gols disputando Copas do Mundo. Ele tem um gol a mais que o Ronaldo Fenômeno. Quer saber de outro recorde? Esse é um recorde chato de se lembrar, mas a Alemanha é o time que fez a maior goleada em semifinal da história. 7-1 contra o Brasil em pleno Mineirão. Ah, vale lembrar de uma coisa também. A Alemanha é a única seleção europeia a ser campeã do mundo jogando na América, porque ela ganhou aqui no Brasil em 2014. E agora vamos brincar um pouquinho de Lady Gaga? Aonde você estava quando aconteceu a tragédia Brasil 1, Alemanha 7? Eu estava na casa dos meus tios vendo o jogo e em um certo momento eu nem sabia mais o que estava acontecendo, porque todo mundo já estava tipo assim, gente, vamos desligar essa televisão, mas não desligou. Parece que foi um trauma e um surto coletivo. Estava todo mundo anestesiado, vendo aquilo ali acontecer, sem falar, comendo uma carne e pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Legal, né, Alemanha? Vamos falar um pouquinho, além das seleções que ganharam, vamos falar um pouquinho sobre as seleções que mais perderam? É isso mesmo. A Holanda é a seleção que mais disputou o final sem conquistar nenhum título. A Holanda chegou em 3 decisões, em 3 finais. Ela perdeu a final de 1974 e 1978 para a Argentina e para a Alemanha, respectivamente. E além disso, ela perdeu a última final disputada em 2010 contra a Espanha. É legal a gente pensar nisso, porque quando a Holanda chegou nas finais de 74 e 78, ela era a grande favorita, tá? Ela é meio que a Manila Luzon, sabe? Porque ela era a favorita, ela parecia que ia ganhar, ela sabia que poderia chegar longe, mas ao mesmo tempo você sabe que ela nunca vai ser a coroada. Essa é a realidade da Holanda. Vamos falar sobre uma curiosidade da Argentina. A Argentina, ela foi campeã em 1986. Ficou marcado pela trajetória da Argentina naquela competição um gol muito especial que foi feito por Diego Armando Maradona, um dos principais jogadores de futebol da atualidade, um dos principais jogadores da história do futebol argentino e mundial, que já faleceu. O gol contra a Inglaterra nas quartas de final que o Maradona fez foi marcado de mão, que ficou conhecido como até a mão de Deus, la mano de Dios. Com aquele gol, a Argentina conseguiu eliminar a Inglaterra e chegar na final em 1986 e conquistou o seu bicampeonato. Se a gente for parar para pensar, se tivesse o VAR, né, como tem o VAR atualmente, a Argentina provavelmente seria eliminada ou não teria eliminado a Inglaterra naquela época. Poderia ter ido para os pênaltis, poderia ter ganho de uma outra forma, mas o jogo foi muito duro e o Maradona fez um gol de mão que, assim, todo mundo viu que foi de mão, menos o árbitro na época. Ainda falando sobre curiosidades aí dos nossos campeões mundiais, a França foi campeã mundial pela primeira vez em 1998, quando ela sediou a Copa do Mundo na França. E o principal jogador foi Zinedine Zidane, um jogador que tem origem argélia e que disputou a Copa do Mundo pela a França. Zinedine Zidane foi eleito o melhor jogador do mundo, ele é um jogador clássico, muito respeitado, mas ele também ficou marcado por anos mais tarde, em uma final contra a Itália, jogando lá na Alemanha em 2006, ter dado uma cabeçada no zagueiro Materazzi. Aparentemente, naquela final, o Materazzi
teria xingado a irmã do Zidane, que se irritou, virou contra ele e deu uma cabeçada. Aquele foi o último jogo do Zidane como atleta profissional. Depois daquele jogo, ele se aposentou. Agora, uma outra seleção que foi campeã jogando em sua casa foi a Inglaterra em 1966. E depois disso, a Inglaterra nunca mais foi campeã. Para muitas pessoas, né, a Inglaterra foi responsável por popularizar o esporte, o futebol. A modalidade, por exemplo, chegou aqui no Brasil por meio de um inglês. E esse inglês, né, muitos ingleses foram responsáveis por fundar clubes em outros países. Mas a Inglaterra ela não consegue ter um bom desempenho, ela não consegue ir muito bem em Copas do Mundo. Mesmo quando ela chega como favorita, ela acaba saindo antes. E o único título dela foi conquistado em 1966, quando jogou em sua casa. Ó, acabou de ter um pênalti marcado aqui para a África do Sul. Para a África do Sul não, para o México, e o jogador da África do Sul foi expulso. Eu estava aqui falando e com um olhinho aqui assim, ó. Olha só, olha lá, o cara vai sair cara a cara com o goleiro. Ah, pênalti. Ah, não foi pênalti não, foi fora da área. Por fim, a última seleção a ser campeã do mundo, né, de forma inédita, foi a Espanha em 2010. E sabe o que é interessante a gente saber sobre a Espanha de 2010? É que a Espanha em 2010 ela mudou um pouco a configuração do esporte. O futebol até então ele não era um jogo em que os times tinham a posse de bola o tempo inteiro. E a Espanha ela foi campeã tendo o máximo de posse de bola em todos os jogos que ela disputou. Uma outra curiosidade também é que a Espanha foi campeã tendo ganhado todos os jogos de mata-mata, desde a oitava de final até a final, pelo placar de 1-0 apenas. Beleza, galera, agora a gente falou sobre todas as seleções campeãs do mundo. Vamos falar sobre aquelas seleções que não estão mais indo para a Copa há muito tempo? Antes, deixa eu só ver o México tentar fazer esse gol. Vamos, Raul Jimenez. A gente tem todo o tempo do mundo, não? Agora vamos falar um pouquinho sobre as seleções que não estão indo para a Copa do Mundo, tá? A seleção que ficou mais tempo, que tinha participado de uma Copa do Mundo e ficou mais tempo longe da Copa do Mundo, tinha sido a seleção do país de Gales. Ele tinha disputado a Copa do Mundo em 1958 e ficou 64 anos sem nenhum jogo de Mundial até voltar para a Copa do Mundo em 2022. Esse ano, para chegar na Copa do Mundo de 2026, a seleção do país de Gales acabou sendo eliminada no mata-mata ali do playoff europeu e não conseguiu a sua classificação. Então é mais uma contagem aí que começa para o país de Gales sem estar na Copa do Mundo. Mas ele chegou a bater esse recorde de 64 anos sem disputar uma Copa do Mundo. Mas a seleção que está há mais tempo sem disputar a Copa do Mundo, desde a sua primeira participação, é Cuba. Cuba participou em 1938, ou seja, nas primeiras edições de Copa do Mundo, né? Considerando que a Copa começou em 1930, foi aí na primeira, segunda, terceira Copa do Mundo. E desde então, Cuba nunca mais participou de um Mundial. É isso, galera. A gente falou que são quase 100 anos de Copa do Mundo, né? Começou lá em 1930, ou seja, a próxima Copa do Mundo vai ser a Copa do Mundo que vai comemorar o centenário dos mundiais. Mas vamos falar um pouquinho sobre algumas zebras que aconteceram, algumas zebras que, assim, deixaram o mundo chocado. Vamos lá. Aqui em Belo Horizonte, em 1950, aconteceu um jogo de campeonato mundial que ficou conhecido como Milagre de Belo Horizonte. Esse jogo colocou frente a frente a Inglaterra e os Estados Unidos. Oi, filha, tudo bem? Como é que você tá? Sabe por que ficou conhecido como o Milagre de Belo Horizonte? Porque os Estados Unidos saíram vencedores dessa partida. E é um fato raro, é uma zebra, por quê? Porque na época os Estados Unidos eram um time semi-profissional. Isso significa que os atletas eles não eram apenas jogadores de futebol. Eles eram jogadores de futebol, mas trabalhavam também com outras coisas. Até porque, naquela época, o futebol ele ainda estava sendo disseminado. E a gente sabe que lá nos Estados Unidos, o futebol ele é mais conhecido e mais tido como uma prática esportiva para as mulheres do que para os homens. Os homens jogam o que eles chamam de só futebol, né? Que é o futebol americano. Então, naquela época,
os Estados Unidos chegou até a Copa do Mundo com um time semi-amador e mesmo assim ganhou de 1-0 da Inglaterra, que era já um time formado por atletas que estavam disputando campeonatos ingleses há muitos anos. Então, assim, foi realmente um milagre, foi um choque para muitas pessoas que estavam presentes. 16 anos depois, em 1966, a Itália que foi surpreendida. E ela foi surpreendida, sabe por quem? Pela Coreia do Norte, que estava fazendo a sua estreia em mundiais. A Coreia do Norte eliminou a Itália numa partida de primeira fase ainda. A Itália estava na primeira fase e a Coreia do Norte a eliminou. E ela, a Coreia do Norte, só foi parar, né, só foi ser eliminada numas quartas de finais contra a Inglaterra. Ou seja, foi um choque para todo mundo ter visto a Itália sendo eliminada pela estreante Coreia do Norte, que ficou fora da Copa do Mundo de 1966 até 2010, quando retornou para disputar a Copa na África do Sul. Mas sabe o que é legal? É que porque não foi só a Coreia do Norte que surpreendeu na sua estreia, não. Muitas seleções africanas surpreenderam grandes seleções em suas estreias. Ao longo de toda a história, a gente vai falar de 1982, no caso da Argélia, que estreava em mundiais e ela venceu a poderosa Alemanha, e também aconteceu em 2002, na partida de estreia. Na partida de estreia, em 2002, Senegal, que foi estreante, disputou o jogo contra a França, que vinha de um título de mundial, né? O primeiro mundial conquistado em 1998 pelos franceses. E a seleção de Senegal ganhou a partida. A França foi eliminada na primeira fase e o Senegal passou de fase e só foi parar mesmo, só foi eliminado nas quartas de finais. Uma das maiores campanhas da história do futebol africano em campeonatos mundiais. Outras zebras aconteceram mais recentemente. Uma delas aconteceu em 2018, quando a Coreia do Sul ajudou a eliminar a Alemanha na primeira fase. A Alemanha chegou no terceiro jogo decisivo da primeira fase contra a Coreia do Sul, precisando ganhar para poder passar. E a Coreia do Sul já tinha chegado eliminada. Mas mesmo assim, a Coreia do Sul ganhou de 2-0 e mandou os alemães embora na primeira fase. E olha só que engraçado, a Alemanha, naquela época, era a detentora do título de mundial. Ela estava defendendo o mundial que tinha sido conquistado em 2014 aqui no Brasil. Outra surpresa aconteceu na Copa de 2022, mas essa surpresa não teve tantos estragos não, viu? Na partida de estreia, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Foi um choque para todo mundo, porque a Argentina era a favorita em passar na primeira e era a favorita também para o título. No final das contas, essa zebra acabou sendo só um passeio mesmo, porque a Arábia Saudita não ganhou mais nenhum outro jogo no grupo, que tinha México e Polônia, e a Argentina passou e ainda foi campeã. Galera, como a gente falou, né? 8 seleções foram campeãs do mundo em toda a história nessas 23 edições de Copa do Mundo até agora. E todas essas seleções são da Europa ou da América do Sul, né? Uruguai, Brasil e Argentina da América do Sul, Alemanha, Itália, Espanha, França e Inglaterra da Europa. Mas isso não significa, galera, que a Ásia e a África não tenham feito campanhas emblemáticas. Acontece que, por uma questão política, geopolítica e até mesmo problemática, é muito difícil para a Ásia e para a África conseguir ter um futebol tão competitivo contra esses outros centros, né? Mas eles fizeram grandes campanhas, sim. Por exemplo, no caso da Ásia, a gente citou a Coreia do Norte, que estreou em 1966, eliminando a Itália na primeira fase e só foi parar nas quartas de final. Outras seleções que fizeram boas campanhas foram a Coreia do Sul. A Coreia do Sul chegou a disputar uma semifinal quando ela sediou a Copa do Mundo em 2002, e aquela seleção eliminou a Espanha e a Itália pelo caminho. Ela só foi superada pela Alemanha na semifinal e acabou ficando na quarta posição, perdendo para a Turquia. Foi a primeira vez que a Coreia do Sul chegou tão longe e também a primeira vez que ela tinha passado da primeira fase de uma Copa do Mundo. E ela chegou ali até a semifinal. Depois, passada a primeira fase, se tornou um certo hábito ali para a Coreia do Sul, que chegou a disputar outros jogos de oitavas de final.
Outra seleção que faz boas campanhas, que pode fazer uma boa campanha na Copa de 2026, é o Japão. Mas o Japão, no caso do Japão, ele só chegou até as oitavas de final. Ele repetiu, né, as oitavas de final na Copa de 2002, que foi a Copa que ele sediou, e também esteve nas oitavas de final na Copa de 2022, que foi a última Copa. Ele passou em primeiro no grupo que tinha a Alemanha e a Espanha. Se a gente for pensar nos times e as seleções africanas, a gente tem que dar um destaque para a seleção do Marrocos. A seleção do Marrocos fez a melhor campanha da história de uma seleção africana em 2022, quando também chegou até a semifinal e acabou perdendo também a decisão do terceiro lugar, ficou em quarto lugar. Essa foi a melhor campanha da história de uma seleção africana e o Marrocos se tornou uma referência também para os adversários para fora da África, né? E é, inclusive, apontado como um dos favoritos aí a ir longe na Copa de 2026. Vamos ver se realmente vai concretizar essa aposta. Outras seleções que fizeram histórias foram Camarões, em 1990. Camarões chegou até as quartas de final, passou até pela Argentina. Ela superou a Argentina, que era a atual campeã mundial até então, né? Com aquele título de 1986, quando aconteceu o gol marcado de mão pelo Diego Armando Maradona. E aí a Camarões eliminou a Argentina e foi até as quartas de final em 1990. Outra seleção também que foi longe foram, como eu falei um pouquinho antes, Senegal, na Copa de 2002, lá na Coreia e no Japão, que eliminou a França na primeira fase, e outra seleção que foi mais longe também foi Gana, na Copa da África em 2010. Gana foi eliminada, inclusive, num jogo muito polêmico contra o Uruguai, em que o Uruguai, né, o atacante do Uruguai, Luis Soares, ele defendeu com as mãos uma bola em cima da linha, num ataque ganês que poderia ter dado a vitória. O atacante ele se sacrificou defendendo, né, com as mãos esse gol, evitou o gol, foi pênalti, ele foi expulso e ele viu de fora o atacante ganês cobrar o pênalti para fora. A decisão do jogo acabou indo para a prorrogação e depois para penalidades e o Uruguai se classificou e eliminou Gana, que poderia ter participado da primeira semifinal africana da história. É isso, galera. Agora você conhece mais sobre a história da Copa do Mundo e você vai poder dar aquele fecho quando uma pessoa virar para você e falar assim: ah, nossa, você não entende nada de jogo. O que você está palpitando aí do Brasil? O que você sabe para dizer que o Brasil precisa fazer ou não? Agora você pode chegar e falar assim: você sabia que o Uruguai, na verdade, ele só foi campeão do mundo 2 vezes, mas ele usa 4 estrelas? Porque agora você sabe. Agora você sabe quem são os campeões do mundo, você sabe um pouquinho da história. E a gente volta para um novo episódio para poder falar um pouquinho mais sobre curiosidades e os principais jogadores da Copa do Mundo. Até mais!